Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo no Vasco da Gama. E mais um negócio fechado. Jogador saindo, jogador chegando. A gente vai falar muito sobre essa situação do mercado da bola, porque ao mesmo tempo que o Vasco está no mercado para contratar, o Vasco anuncia aí algumas saídas, Vasco enxugando aí o elenco. A gente vai falar bastante aí sobre a situação que a gente tomou conhecimento inerente ao processo na justiça aí entre o Vasco da Gama e a 777 Partners. Temos novidades aí com relação ao treinamento de hoje do Vasco da Gama, lá no CT Moacir Barbosa. Então, tem notícias muito positivas aí, além da situação envolvendo a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. Vamos começar aqui. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu joinha para fortalecer aí, tá? Para o YouTube entender que o nosso conteúdo tem, que vocês gostam do nosso conteúdo e vamos que vamos. Bom, o seguinte, vou começar falando aqui sobre essa situação envolvendo a 777 e o Vasco aí na justiça. Por quê? Conforme vocês sabem, o julgamento que seria hoje foi adiado. E, de repente, esse julgamento pode nem acontecer, pessoal. Isso mesmo. Por quê? A 777 está com uma grande dificuldade para comprovar quem são os representantes dela. Se em 5 dias úteis aí, certo? A 777 não apresentar o representante dela junto ao Tribunal de Justiça, representante dela aqui no Brasil, simplesmente a gente vai ter o recurso da 777 sendo julgado como deserto. Daí nem julgamento a gente vai ter. Então, essa é uma das grandes novidades aí do dia. Bom, vamos falar aqui da parte de campo. Puma Rodrigues convocado para a seleção uruguaia. Os próximos 2 jogos aí da seleção uruguaia, o Puma Rodrigues foi convocado, né, disputando vaga ali na lateral direita da seleção uruguaia. Chama muita atenção que o Puma sempre é convocado lá no Uruguai. Será que o Puma não tem oportunidades aqui no Vasco da Gama? Ou não deveria ter mais oportunidades? Deixe aí no comentário. A gente teve novidades positivas hoje no CT Moacir Barbosa, tá? Parece que a contusão do Felipe Coutinho não é tão grave assim, é um edema simples, tá? E o Coutinho vai estar em campo no jogo contra o Santos, tá? O Coutinho está fazendo uma preparação física alternativa, tá? E o Vasco entende aí que entre 10 a 15 dias aí o Coutinho já vai estar apto, assim como o nosso Adson treinou hoje com bola, fez toda aquela movimentação em campo, tá? Além do jogador estrela. Então, são 2 atletas que vão ajudar muito gigantes da colina aí. O Laureano é a situação do DVD. A situação do DVD só para junho. A situação dele é um pouquinho mais grave, tá?
Bom, pessoal, agora a gente fala aqui sobre essa situação de saída de atleta. Hoje, na parte da manhã, eu informei a vocês que o Paê está deixando o Vasco da Gama, mas hoje mais um negócio fechado aí. O JP está indo para o Avaí. Vai jogar a Série B no Avaí. Outra situação. O Piton. Piton tem uma proposta do Milan, da Itália, dificilmente fica no Vasco da Gama, tá? E deve se transferir no meio do ano. Uma proposta aí de nada mais, nada menos do que 10 milhões de euros. O Vasco, que possui 80% dos direitos econômicos do Piton, tá? Além disso, outros jogadores aí, como Lucas Eduardo, está indo para o Cuiabá. E a gente tomou conhecimento que o De Luca recusou uma proposta do Volta Redonda. Então é o seguinte, cara, eu fico vendo como que o Carille trabalha mal com a base, né? O Zucarello voltou para o Sub-20, né? O JP não teve oportunidade, né? O Lucas Eduardo também saindo do Vasco, e às vezes entram jogadores ali que são muito contestados. O Vasco às vezes contrata alguns jogadores que na base a gente tem, e acaba o pessoal da base perdendo ali espaço, correto? Só uma situação aqui, tá? Não está descartada a possibilidade do Capasso continuar aqui no Vasco da Gama, tá? Os valores econômicos aí do Capasso é alto, o salário também, o Capasso pode ser reintegrado. Situação do Léo Jardim, tá? Tá uma situação aí meio que esquisita. O Léo Jardim recusou a primeira oferta do Vasco da Gama. O Vasco mandou uma nova oferta com um aumento de salário ali para o Léo Jardim. Vamos aguardar para ver se o Léo Jardim aceita ou não. A gente sabe que o Vasco tem pressa para resolver essa situação. O contrato do Léo Jardim termina agora em dezembro de 2025 e o Léo Jardim pode assinar aí um pré-contrato com qualquer equipe, deixando o Vasco da Gama de graça. Agora, a gente tem notícias vindas lá de Minas Gerais, tá? Situação do Brian Palácio. O Marcelo Santana está com feitiço com esse jogador. Parece que não desistiu da contratação do Brian Palácio. O Galo ainda avalia a transferência do jogador. O Galo perdeu um atacante lá para a Ucrânia, certo? O Galo está com receio de liberá-lo e não conseguir aí colocar um jogador para poder cobrir. E outra informação, tá? As negociações aí com o Lutaro Dias, jogador que fez muito sucesso lá no Independente Del Valle, certo? O argentino, atacante, né? Lá do Cruzeiro, as negociações estão evoluindo, né? O Cruzeiro pediu cerca de 3 milhões ali de euros para liberar o jogador. Foi esta quantia que o Cruzeiro pagou na época, junto ao Independente Del Valle, para poder contratá-lo. Perfeito? Então a situação está encaminhando aí com relação ao Lutaro Dias. Peço a você para se inscrever no nosso canal. Te aguardo às 21h30 e essas foram as notícias do Vasco da Gama. Venha na nossa live. Muito obrigado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.